Fala pessoal, vamos para mais um episódio aqui do nosso podcast Pode Ver Mais. Estamos aqui com o Dr. Francisco, médico ginecologista, e a gente vai falar de mais um assunto que é importante para a saúde geral, que é o HPV. Eu não vou nem falar o que é HPV, viu, Fátima? Porque eu vou deixar o Dr. Francisco aqui falar o que é o tem propriedade. HPV. Né? Dr. Francisco, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. E o que é o HPV? HPV é o papiloma vírus humano. Tá? Ele infecta as pessoas como todos os vírus. Né? Só que tem vírus que tem a transmissão respiratória, por exemplo. Tem como vírus, foi a COVID? Tem vírus que é por quem transmite é um mosquito. Sim. Ou uma dengue. E tem esse que é por contato. E aí o contato é que gera tudo isso. É uma doença sexualmente transmissível? Sim, né? Porque é o contato com o genital, contato com essa região, mas sempre com contato, né? Ele não transmite pelo ar. Né? Não, é sempre por contato. Sim. Tá? Essa coisa, fui no banheiro e peguei, também não. Isso não existe. Não existe. Não, já derrubou muito. Nossa, isso é uma coisa muito esclarecedora, porque se ouve muito isso, né? A não ser assim, usei uma roupa íntima de alguém que tinha, mas é muito raro esse tipo de coisa, tá? Então, a gente sempre pensa em contato sexual. E existem diferentes tipos de HPV? Sim, a gente chama de sorogrupos, né? Subgrupos deles. Então, tem alguns que são mais agressivos, pensando em câncer, e outros menos agressivos. Então, tem uns que eles acabam dando aquelas lesões verrucosas que tem no genital, né? Aí sim, esse tem menos importância pensando do ponto de vista de câncer, que esse aqui é o grande problema do HPV. Do HPV. Tá? E ele é um vírus que tem muita mutação? Eles discutem isso? Não né? tem muita mutação. É tipo um herpes, assim. Mais ou menos. É tipo um herpes. É aquele herpes que a gente trata há séculos daquele jeito e dá certo. Dá certo, isso. É diferente de um Covid que fica mudando ou o vírus da gripe. Que toda semana, todo ano tem que fazer uma vacina nova por causa disso. Não, ele é igual. Tá. Legal. E quais são os sinais e sintomas de uma pessoa que está infectada por HPV? A pessoa teve lá um contato, não sabe, né? E como é que ela começa a desconfiar? O que chama atenção são essas verrugas, né? Que é o condiloma, que são essas verrugas que aparecem na região genital. E aí genital, assim, todo tipo de relação sexual, né? Relação oral, relação anal, relação vaginal, né? Então, aparece uma verruga ali, então isso aqui pode ser uma verruga de HPV. É bem característica, assim, a gente não tem muita dúvida, mas às vezes a gente faz uma biópsia, tira essa verruga e manda para analisar. A grande maioria das vezes é clínico esse diagnóstico. Agora, o que mais preocupa a gente é aquele que desencadeia o câncer, que esse você não vê. Ele é diferente. Então, assim, ele às vezes causa só uma lesãozinha pequena, alguma coisa assim. Câncer de colo de útero é disparado, o mais importante, né? Mas tem câncer de pênis, câncer de ânus, né? Então, essas coisas a gente precisa ficar de olho. Mas o câncer de colo de útero é o mais importante aí. E aí, durante muitos anos, o Papa Nicolau que foi o exame que fazia esse diagnóstico. A descoberta, o diagnóstico. A gente só achava isso daí se eu colhesse o Papa Nicolau, mandasse para o exame, ou em lesões mais avançadas, você olha e você vê a lesão. E se a pessoa não tem a verruga, ela não tem sintoma, então só no exame mesmo, para saber.
quando vai ao ginecologista. E o exame é o raspado, não tem sorologia, exame de sangue, nada. É o raspado. É o raspado mesmo, é a observação direta. Direto. Né? Então, muitos anos era o Papa Nicolau. Agora está tendo um outro tipo de abordagem para essas lesões. Né? Então, eu faço a determinação do vírus. Então, a gente pega aquela secreção ali, o mesmo raspado que se fazia, tudo, e aí a gente procura o vírus lá. Sim. Se esse vírus estiver ali presente, aí eu vou me preocupar com essa paciente. Se ele não tiver, eu me preocupo menos. Né? Então, e aí são os vírus, né? Tem uma série de, como eu falei, de numerações, né? De grupos, né? O 16, o 18, o 33, esses aí são mais importantes pensando no câncer. Então, se eu faço essa pesquisa desse HPV e não tem HPV, eu fico tranquilo. Ou se tem um HPV desse sorogrupo que não causa... Que é mais tranquilo. Mais tranquilo. Esse é um tipo de abordagem de acompanhamento para paciente. E uma pessoa que é diagnosticada positivamente para o HPV, ela pode se livrar do vírus assim, naturalmente, sem fazer nada? Ou todos precisam de algum tratamento? O vírus, na verdade, ele entra, faz o estrago e sai. Ele não fica, não permanece. Você falou da herpes. O herpes fica, né? Mas a grande maioria das vezes ele desaparece, né? O problema é a lesão que ele causa, que fica perpetuando e que vira o câncer. Né? Então esse é o princípio do câncer. Ele vai lá, provoca a lesão, e essa lesão fica e acaba se tornando o câncer. Né? E se a pessoa está diagnosticada positiva, agora é a minha outra pergunta, na mesma linha. Tem como eu já tratar? De alguma forma ou não? Você depois só fica fazendo o segmento? Faz o segmento e aí a gente trata a lesão. Sim. Então, se eu tenho uma lesão, eu tiro essa lesão. Né? Entendi. Eu posso fazer uma cirurgia, vamos colocar assim, né? Que tem conização, tem vários tipos de tratamento. Aí eu tiro aquela lesão, porque essa lesão está na célula. Sim. Né? É como se eu tivesse uma casa na rua que está com um problema. Eu tiro a rua, não tiro só a casa, tiro um pedaço e aí a gente resolve aquilo ali. Está curada. Tá. Porque para o vírus mesmo, então, você não tem como tratar. Não tem um remédio. Um remédio para o vírus. Essa é a pergunta. Não, na verdade, não você é essa abordagem. Tem que tirar a lesão. Se não tiver lesão, a gente acompanha. Tá. E assim, a consulta regularmente ao ginecologista que a pessoa faz, ela vai detectar se ela tem ou não. Porque a minha preocupação é se você não tem sintoma. Aí ela tem que ir procurar. Como ela vai regularmente, ela não tem sintoma, ela não vai lá por isso, mas ela vai regularmente, daí o exame vai perceber, o médico vai perceber se ela tem isso. Foi o que eu falei. A tendência agora a citologia, que é o Papa Nicolau, ir perdendo a importância com o tempo e fazer a detecção do vírus, que é o mais importante. Tá? Se eu tenho vírus, eu vou atrás da lesão. Se eu não tenho vírus, não vai ter lesão, e aí não tem necessidade de ficar fazendo o Papa Nicolau. A detecção do vírus, ele me dá uma segurança de 80%, 90%. E como é que faz essa detecção do vírus? O Papa Nicolau dá 60%. Então, na verdade, você faz uma busca ativa, você vai atrás. Então, assim, é PCR. Eu pego essa lesão e vou ver se tem o vírus ali. Né? E se o vírus é de alto grau ou baixo grau. Se for de alto grau, essa paciente é o paciente que eu tenho que ver diferente. Se for de baixo grau, então a sequência, o futuro vai ser você fazer detecção de PCR para ver o HPV a cada 5 anos. Essas lesões são muito lentas, né? Então é muito lento. Se eu fizer agora, hoje, e não tiver o vírus, amanhã ela transa com alguém e se infecta, em 5 anos ainda pega uma lesão tranquila. Então, se fizer a cada 5 anos, essa detecção está tranquila. Então, eu tenho uma pergunta delicada, mas ela tem que ser feita. Porque, assim,
como você disse, é o contato. Então, nós não estamos falando só de mulher, Sim. né? Nós estamos falando que o HPV pode ser masculino também, né? Câncer de pênis é muito comum. Sim. Quer dizer, E é o muito comum, urologista daí que vai... que vai procurar isso. Assim como tem uma coisa que chama colposcopia, que é olhar o colo do útero da mulher com um microscópio, né? Tem a peniscopia, que também E vai no caso procurar isso. do contato anal também, Também. né? Porque se a gente tem hoje pessoas que têm outras formas de sexualidade, né? Sim. Então também, Sim, existe o risco também, né? Também. Bom, eu acho que a gente precisa falar da vacina. Isso. Então, assim, o que eu falei, tá mudando, né? Tantos anos de formado, fazendo a mesma coisa, né? E ultimamente tem mudado. Então tem a vacinação agora, que foi para o SUS. A vacinação era bivalente, a primeira, não sei nem como que está no SUS agora, mas acho que é quadrivalente. Bivalente tinha 2 tipos, 2 subgrupos ali do HPV. Que era de 9 a 14, acho que era isso, assim, antes antes de ter contato com esse vírus, você vacinava. Aí apareceu uma vacina com 4, a quadrivalente. Agora é nonavalente. Tem 9 subgrupos. Tá? Então, é importante essa vacinação. A vacinação contra o HPV, na verdade, está fazendo uma vacinação contra o câncer. Sim. De colo de útero e contra o câncer de pênis. Né? Eu acho que esse ponto da vacina é importante, porque é uma vacina relativamente nova, né? Comparado, obviamente, com as outras. Sim. Desde da vacina da tríplice viral, da DPT, da mesma vacina da polio, que são vacinas que a gente vê tomar já há muito, muito tempo. Sim. O país é uma vacina que foi introduzida relativamente recente, né? Tanto na parte privada quanto no SUS agora. E eu acho que o recado aí é importante. E acho que esse ponto é legal, né, falar, né, Fátima? Porque Sim. você não está prevenindo uma doença infecciosa, né? Você está prevenindo um câncer, né? Que se for, por exemplo, um câncer de colo de útero, a gente sabe que pode ser muito grave. Sim. E assim, existe uma questão aí que eu sou totalmente contra, mas ela existe, né, Francisco? Que não quero que dê a vacina porque vai estimular a vida sexual. Não existe isso, gente. Não. Né? E que controle você tem hoje, né? Então, com que idade vai começar essa vida sexual? Então, assim, o que justifica é isso. Vou dar a vacina antes que você tenha contato com o vírus. Então, tudo bem. Né? Agora, a outra maneira de prevenir tudo isso é usar preservativo. Sim. E aí, mas você vai dar preservativo para um adolescente, você está estimulando. E aí entra um outro aspecto que é difícil da gente entrar. Né? Difícil da gente entrar. Se uma pessoa já foi diagnosticada, vamos supor, uma pessoa jovem que foi diagnosticada já com HPV, não tem problema ela se vacinar, né? Não. E não tomou a vacina, ela... Não, o ideal seria tomar antes mesmo do sim. contato, mas não, a vacina é importante. Porque uma outra vacina que é relativamente nova é a da herpes zoster. Né? Sim. É uma vacina também que entrou no mercado há um tempo. Tinha uma versão, a primeira versão, que tinha uma efetividade, sei lá, 70%, 80%. E agora tem uma versão nova que a efetividade é maior, né? E ela é dada acima de 50, né? A não ser que tenha uma prescrição médica que a pessoa possa tomar. Eu vou falar minha idade aqui, mas eu me dei de presente de aniversário a vacina do zoster, viu, Fátima? Porque ela é cara, Beto. É cara, né? e é uma doença também Triste. muito ruim. E você tem que tomar 2 doses. 2 doses, Cara, mas quem teve zoster... Exatamente. A gente que vê, porque na oftalmologia investimento. a gente vê muito zoster na face, né? E pega o olho. Sim. Porque pega o nervo, então vai para o olho. Então a gente vê, é muito ruim. Principalmente a parte da dor,
É muito. Então eu falei, eu vou tomar. Muito se fala de vacina, né? Essa vacina, zoster é para um grupo específico e tudo. Mas vacinação, de maneira geral, não vou entrar aqui no mérito de se é bom vacinar ou não vacinar e tudo. Mas se você vacina a maioria da população, por exemplo, para HPV, que é o assunto, esse vírus vai parar de circular. É uma Assim questão como de saúde toda- pública saúde também, pública. né? É a polio, né? A polio é um exemplo. Pólio, né? Todas essas vacinas. Se você vacina a população, você acaba com o vírus. Agora, você vacina metade está protegida, a outra metade não, e o vírus continua circulando, né? Então, muito se fala a favor, contra, né? Mas o esquema vacinal nosso aqui é ótimo, né? Não funciona porque a população não ajuda, não vai, né? Então, assim, É uma pena, porque é Difícil. gratuito, né? Além de tudo, é gratuito. Além Você de não tudo, é precisa gratuito. pagar para a grande maioria das vacinas que tem. Agora, nós estamos no mês mais frio e entraram as vacinas de gripe agora, né? Eu acho que é muito isso, que o pessoal precisa entender que se a gente se vacina... Eu sou a favor, porque eu estudei muita saúde pública na vida, e eu sou a favor porque eu sei o benefício que isso trouxe historicamente falando. Né? Lá de trás. Exatamente. Desde a introdução das vacinas lá atrás até hoje. pólio é uma coisa que varíola, todas essas daí já não existe mais. Pólio já não era mais para existir. Exatamente. Sarampo, há muitos anos agora está voltando a se falar de sarampo, quer dizer, não era mais para ter Não era pra esse ter tipo também. de vacina. Legal. Mas Não, mas foi muito esclarecedor isso. Algum recado, doutor Francisco, para a turma aí que está ouvindo a gente em relação a isso ou não? Né? Para os pais. então, recado é a prevenção, né? Vacina, preservativo, procurar o acompanhamento médico, né, para fazer os exames, se Papa Nicolau ou se a pesquisa do vírus ou, né, como eu falei, isso está mudando nos últimos anos aí, vai mudar com certeza, porque a pesquisa do vírus é muito melhor, né, é muito mais específica e você acaba protegendo melhor, detectando melhor. Mas é por aí, é a vacina e a prevenção. Eu me lembrei de uma coisa agora, surgiu uma dúvida, porque a vacina, o HPV, está falando aqui, é do 9 aos 14 anos. Qual é a durabilidade? Você tomou uma vez, precisa tomar mais? 9 aos 14 anos é perto do SUS e tudo. Você pode tomar vacina. Você pode tomar quando quiser, porque, por Quando exemplo, quiser. depois que a pessoa tem mais idade, se ela tem uma vida sexual ativa e ela quiser tomar, ela pode. Sim. Só que daí ela vai ter que tomar privado, né? Isso, muda de vida, né? Muda de parceiro, muda de... Exatamente. Ficou 20 anos com o mesmo marido e de repente troca e começa a namorar com outras pessoas. Daí é interessante, É interessante. se prevenir, né? Tomar cuidado. E é uma dose só, então. É uma dose só. Então. Maravilha. Mais alguma coisa, Fátima? Não. Doutor Francisco, muito obrigado. Legal. Obrigado pela Obrigada disponibilidade mesmo. novamente. Tá? Foi muito bom, muito esclarecedor. E para vocês que estão ouvindo a gente, lembre de seguir o nosso podcast no Spotify, no YouTube e a Clínica Ver Mais no Instagram e no Facebook. E também nas redes sociais do Portal JJ, do Jornal de Jundiaí, você pode assistir a todos os episódios. E se tiver alguma dúvida de algum assunto, que às vezes a gente conversa um assunto Isso. aqui e surge uma dúvida, manda essa dúvida pra gente que a gente esclarece aqui. É isso aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Eu que Fátima. agradeço. Obrigada. Até a próxima. Tchau.